Salve família, nação tricolor, você que é inscrito no canal, bem-vindo a mais um vídeo do Chiquinho Tricolor, né? No canal aqui. Vamos falar hoje do pré-jogo Bragantino e São Paulo. São Paulo que amanhã às 16h30 vai estar indo lá para Bragança para jogar contra o Bragantino. Um local onde a gente não... Muito difícil a gente se dar bem, o retrospecto não é muito bom. E o último confronto, Bragantino e São Paulo, nós perdemos de 4-3, né? Mas é isso aí, galera. Temos que lutar para buscar esses 3 pontos, que é muito necessário. Porque o São Paulo tem 2 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo uma vitória, que foi o 4-0 contra o Atlético Paranaense em casa. E perdemos do Flamengo por 3-1 lá no Maracanã. Isso demonstra já há um tempo que o São Paulo está jogando muito mal fora de casa. São Paulo consegue fazer um bom resultado, um bom jogo dentro de casa, no Morumbi, mas quando joga fora de casa tem uma grande dificuldade. Isso eu ressalto muito a culpa do seu Rogério Ceni. Se a gente põe culpa nos jogadores, sim, por falta de desempenho, tudo, de comprometimento, mas ao mesmo tempo nós põe muito culpa no Rogério Ceni, porque o Rogério não está sabendo armar o time quando vai jogar fora. Foi assim contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Flamengo lá fora, no Maracanã, e o São Paulo, o Rogério tem muita dificuldade para armar o time para jogar fora de casa. Um pouco se dá pela teimosia do Rogério Ceni, que não muda o esquema do Rogério é um só, 4-4-2, e nesse 4-4-2 o atacante Caleri acaba ficando sozinho, porque o outro companheiro dele, seja Luciano, seja Caleri, fica muito se movimentando quando o Caleri consegue ganhar um pivô, ganhar uma bola na disputa com um zagueiro, não tem um companheiro do lado, porque a armação do São Paulo também em 4-4-2, o Rogério ainda não percebeu, porque ele não tem um articulador. Ele não tem um meio de campo que distribui a bola, um Ganso que distribui a bola. Então fica um esquema muito difícil. Então o Rogério precisava rever as suas opções, a sua opinião, e começar a jogar com 3-5-2. Que aí sim você arma um meio de campo mais ofensivo, com uma abertura dos laterais, com apoiadores, para ter cruzamento para dentro da área, para ter profundidade, coisas que o São Paulo não está tendo. Mas isso é esperar, porque eu acho que é bater numa caixa vazia, porque o Rogério Ceni é muito teimoso, e só lembrando que o Crespo teve uma certa dificuldade quando o Muricy conversou com ele, quando ele foi técnico do São Paulo, falando para ele jogar com 3 zagueiros, que dá muito certo no São Paulo, e o São Paulo acabou sendo campeão paulista, né? Tivemos dificuldade no Campeonato Brasileiro, mas aí já é aquela questão de panelinha, assim como foi com o Diniz, assim como foi com o Crespo, já tinha sido com o Rogério antes, que tem essa coisa no São Paulo, precisa mudar a mentalidade e acabar com essas coisas. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que esperar que o Rogério deixe de ser teimoso e comece a fazer alguma coisa. Então vamos lá, galera. São Paulo vai jogar com o Bragantino e provavelmente a escalação seja a mesma que o Rogério considera como titular, né? Que ele sempre monta, que seria Jandrei no gol, Léo e Diego Costa na zaga, o lateral Rafinha e o Wellington, o meio de campo com Pablo Maia, Nestor, Alisson e Igor Gomes, e o ataque com Caleri e Éder. Especulações de alguns sites vão dizendo que pode ter mudanças. Talvez essa mudança seria que Caleri não começasse o jogo, porque já faz 2 jogos que o Caleri joga e não descansa, aí ele provavelmente mudaria, e talvez se jogasse Caleri não ia jogar o L, aí jogava ou o Luciano ou o Rigoni. E também, provavelmente, talvez a volta do Sara como titular, e ele poderia usar o Gabriel Neves. Só que isso é tudo especulação, porque você vê um monte de coisa a falar, site dizendo, e quando vai ver a escalação, você vai ver lá a escalação com Igor Gomes, com Éder, o mesmo as coisas, que é a escolha do Rogério. O Rogério tem dado declarações, as declarações na coletiva dele tem sido horrível,
porque ele criticou assim, falou que o Luciano ainda não está em toda a forma física, e ao mesmo tempo ele falou que o Luciano gosta de movimentar muito, e nessa movimentação ele deixa o Caleri sozinho. É porque você não tem um homem de criação, então você tem que vir buscar a bola. E o primeiro jogo que você me escala, o André Anderson, você também foi criticar que ele fica se movimentando demais e acaba não ficando na posição que você quer. Então isso vai ter que ser conversado, ele vai ter que entrar no esquema de treino para aprender. Então a gente vê que o Rogério é fixado numa coisa e não tem quem tire dele isso. Então, voltando, galera, a gente olha muito o Rogério pela teimosia, e se você voltar, você vai ver que ele teve muito problema no Flamengo por causa disso, teimosia, como técnico ele foi muito teimoso, e assim ele está sendo no São Paulo, mas esperamos que ele abra a mente, que alguém consiga conversar com ele, e ele comece a mudar. Em questão das pessoas, dos jogadores ainda não estão em condições físicas, é complicado, às vezes você olha e você vê que o jogador não quer, porque o jogador está descontente, o jogador não está sentindo vontade, porque o jogador falou, não adianta você ir lá no treino e dar sangue, que ele não vai te escalar, não adianta você ir jogar, que se jogar, se correr, no outro jogo ele não vai te pôr, porque ele já tem um escolhido dele, então é muito complicado. Eu acho que tem que ter o Casares tem que descer e ter uma conversa com o Rogério Ceni e falar, Rogério, vamos estipular o que a gente quer, como para o Brasil, como que nós vamos fazer isso, porque senão vai ser complicado. E nós esperamos que amanhã nós não tenhamos uma decepção, mais uma derrota na conta, porque o nosso retrospecto fora de casa é ruim e o nosso retrospecto contra o Bragantino é pior ainda. Então é isso aí, galera. Vamos torcer aí, vamos continuar apoiando em busca de mais uma vitória, 3 pontos, para fazer pelo menos 6 pontos, né, em 3 jogos. E dar uma animada aí, porque senão fica complicado para nós. E esperançoso que amanhã toca no Caleri que é gol, né? E o time apresente um bom futebol e saia de Bragança com os 3 pontinhos com a vitória. Valeu? É isso aí, galera. Qualquer coisa, nós traz mais novidade para vocês aí. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda o canal de Chiquinho crescer aí, nos ajuda. E torcedor, nos ajuda aí, vamos pôr na cabeça do Rogério. Rogério, começa a mudar o esquema, fazer variação tática, jogadas ensaiadas e mudar o esquema, porque só ficando rodando a bola, não adianta nada se não tiver profundidade, se não tiver ataque definitivo para ganhar. Então, ajuda aí, torcida, vamos começar a cobrar, porque senão daqui a pouco a gente vai acordar e vai estar feio para nós. Isso aí, valeu, galera, tamo junto, obrigado.